Agora, classes, heranças, interfaces. Aqui, eu trouxe um pouco mais de complexidade do que a gente tinha aqui, né? Aqui era só uma interface de página de dados. Aqui eu já trouxe um modelo um pouco mais abrangente. A gente falar sobre classes, heranças, interfaces dentro do TypeScript, tá? Para esse modelo, eu trouxe uma interface chamada de iRepository. Por quê? Aí, por curiosidade, tá? Por que cargas d'água, tudo que é interface, tá com o prefixo i? No PHP, a gente tem, a PSR, ela pede para a gente fazer de uma forma diferente, né? O que é interface, a gente declara como a nomenclatura mesmo, interface. Repository interface, blá, 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 interface. Já no TypeScript, se a gente for olhar as melhores práticas, padrões, inclusive se a gente usar o próprio slint, o TSLint, né? Para fazer a checagem do código, se você declara algo como interface, não coloca esse izinho aqui, ele já reclama. Então, no TypeScript, ele pede para a gente usar esse modelo aqui de padrão. Então, declarei minha interface e repository. Declaro que ela tem 3 métodos, get, insert e delete. Deixa eu fazer aqui, porque eu só estou explicando e esses caras aqui ajudam bastante. Então, declarei os meus 3 métodos, get, insert e delete. E, além de tudo, declaro qual que é o tipo qual que é o tipo de parâmetro que vai ser passado na insert. Ou seja, o data, ele é um object. Esse object tem um quantity, que é number, e um ID document, que é string. Essa é uma das formas da gente fazer essa declaração, tá? De qual que é o tipo de informação que eu estou recebendo no parâmetro. Depois eu explico as demais quando a gente vai fazendo a forma prática, tá? Aqui eu declarei todos os retornos, exceto do delete, como N. É uma boa prática? Não, não é. Mas como é um modelo de exemplo, como um exercício, eu coloquei esses caras como N. Eles deveriam ter a sua tipagem definida. O que não retorna nada, exemplo, delete, ele só vai fazer uma execução de delete, ele é do tipo void. Ele não retorna nada, ele só executa. Exemplo, console log. O console log seria de um tipo void. Um JSON stringify, ele seria de um retorno com tipo string. Então, o que não retorna nada é void. O que retorna algo, a gente tem que definir qual que é o tipo. Perfeito? Então, aqui está a minha interface. Ela não tem nenhuma implementação, ela não tem nada a não ser um contrato que em qualquer momento, em qualquer lugar que eu precise dessa informação, que eu precise instanciar um repository, ele segue um contrato iRepository. Perfeito. Indo para o abstract. E repository, ele é uma classe abstrata que a gente usa para trazer métodos que são agnósticos a qualquer classe concreta que seja um repository. Um exemplo, eu trouxe uma função qualquer aqui, format.json, que vai pegar o data que chega aqui para mim e vai converter ela num string. Perfeito. Então, eu estou fazendo a conversão. Qualquer outra classe concreta que seja do tipo repository, que seja um repository, ela tem que obrigatoriamente não, né? Perdão. Ela tem como adicional essa função format.json. Como a repository, eu não quero que exponha essa função como pública, eu declaro esse cara como protected, ou seja, ela é só usada dentro das classes concretas que estendem ela. Aqui outro ponto, tá? Coloquei o data como N. No próximo slide eu vou trazer uma outra visão para vocês. Coloquei esse data como N porque, como todas as classes podem ter um data diferenciado, ou seja, para a classe de estoque vai ser quantity e ID document. Para a classe de price vai ser price e ID document. Então, não tem os mesmos atributos, eu não consigo identificar qual é o atributo, ele está do tipo N. Tá? No próximo slide, a gente resolve esse problema aqui.
E aqui ele define que o retorno desse método é uma string, porque eu estou fazendo um JSON string file. Depois eu vou mostrar para vocês também na prática como que a gente faz um arrow function aqui, tá? Sem a necessidade de precisar colocar esse return aqui. Perfeito? Então aqui é onde eu estou definindo o tipo de retorno do meu método. Eu defino que esse retorno ele é uma string. Ah, vai retornar um objeto, Anderson. Não, não vai. É uma string. Essas assinaturas, inclusive, traz para a gente aquela tolerância à falha, né? Você esperar um valor. Ah, eu vou esperar um objeto. Não, não vai esperar um objeto, porque o retorno ali é uma string. Se for para retornar um objeto, você tem que definir qual que é o tipo de objeto a ser retornado. E a gente traz a responsabilidade única, ou seja, o método formato JSON, ele não vai retornar um objeto, ele vai retornar sempre um string. Ah, mas eu quero que ele retorne um objeto ou um string. Cara, então são duas funções totalmente diferentes, por conta das operações serem diferentes. E aqui a gente tem a nossa classe concreta, que é o stock queue repository. O que que esse cara faz? Ó, o que que a gente está declarando aqui, né, nessa linha 13? A gente tem uma classe concreta que estende a nossa abstrata e que implementa a nossa interface. Agora aqui sim, obrigatoriamente, eu tenho que implementar todos os métodos da minha interface. Como eu estou falando que eu quero implementar a iRepository, eu tenho que declarar qual que é o meu método get, declarar qual que é o meu método insert, declarar qual que é o meu método delete. Né? Então, eu tenho que ter essa declaração. E aqui falando sobre essa implementação, né? Get, insert, delete. Se eu colocar mais um método aqui agora, e eu tenho 30 classes que estendem, que implementam a iRepository, eu vou ter que entrar nas 30 classes e colocar o método novo. Ele é um contrato. Independente de qualquer coisa, você tem que implementar ela nas demais. E aqui eu tenho a chamada da função thisFormatJSON, que está dentro da minha abstract, que faz a serialize data aqui. E eu passo o que eu recebo de parâmetro aqui. Em tempo de compilação, isso não vai dar problema, porque o data em si, ele é N. Se eu passar um string chamando de abobrinha aqui, ele vai aceitar normalmente. O único ponto que vai dar problema é na hora de fazer a conversão. JSON.stringFile. Porque o JSON.stringFile espera um objeto. E aqui é chamada para essa função que está na minha abstrata. Aqui embaixo no meu método main, eu tenho a instância, eu estou instanciando a minha classe stock_queue_repository, que é a minha classe abstrata, a minha classe concreta. Estou definindo que a minha constante ela é do tipo iRepository. Por que que isso é permitido? Porque a minha classe concreta, ela implementa a minha interface. Se ela implementasse outra interface, iRepository 2 aqui, isso daqui já daria problema. Inclusive em tempo de código mesmo. Se você está codando ali, o IDE já vai reclamar. Perfeito até aqui? Tudo ok? Pode complicar mais um pouco? Pode. Opa, pode. Vamos para o próximo. Lembra que eu falei aqui? Aqui é só para falar que é o iRepository e Stock Repository, né? Lembra que eu falei aqui desse probleminha do data? O data ser do tipo N? Isso daqui nos permite trazer bastante problema, porque a gente não definiu qual que é o tipo de informação que eu estou passando na função. No próximo slide a gente resolve esse problema. A gente resolve ele com o quê? Generic. Os generic type, né, que eles falam. O que que é isso? O que que é generic type? A gente tinha uma função que ela recebia um data n. Aqui eu já estou informando que o format.json ele recebe um parâmetro do tipo data type. Se eu quisesse chamar esse data type de abobrinha type, eu podia chamar. Tá? É um nome que eu defino. Mas aonde que existe esse cara? Onde que ele foi declarado?
ele está sendo passado aqui no meu formato JSON, dentre sinal de maior, sinal de menor, um nomezinho data type. Aí aqui, se eu passar type, eu tenho que passar type aqui. Se eu passar data, eu tenho que passar data aqui. Se eu passar TypeScript test, eu tenho que passar TypeScript test aqui. Então, o que eu passo aqui é o que eu informo aqui. Ah, o Anderson, mas aí você pode... Isso é obrigatório você fazer esse tipo de execução? Não é obrigatório. No outro a gente estava usando o N. Eu só estou declarando o quê? O tipo de função que eu quero receber, o tipo de dado que eu quero receber no meu data, ele tem que ser especificamente isso daqui. Beleza? Resolvi o problema? Resolvi para a repository, né? Agora, como que eu tenho que informar, como que eu tenho que chamar a função format2JSON? Então, aqui agora, quando eu faço um thisFormat.json, obrigatoriamente, eu tenho que passar qual que é o meu tipo de dado que eu estou passando na função. Por quê? Aqui eu defino como o data, né? Eu posso fazer isso de N formas, depois eu vou mostrar para vocês as outras formas da gente operar com a mesma... com o mesmo generic type, tá? Quando a gente for fazer os exercícios ali. Quando a gente for fazer um pouco da prática. Então, aqui eu defino que o meu format JSON recebe quantity do tipo number e document do tipo string. Se eu passar aqui qualquer outro valor que não seja isso, o IDEA já vai reclamar. Assim, cara, tá errado alguma coisa. Você está falando que tem que ser essas informações e você está passando uma informação totalmente diferente. Então, o próprio IDE já reclama dessas operações, tá? E aqui funciona da mesma forma. Como a execução ela é dentro da classe concreta, eu não preciso fazer nenhuma operação onde eu chamo a minha classe concreta. A única operação que ela fica é interna aqui dentro dela, né? Então, esses são os generic type. Tá? Ele faz com que a gente tenha uma função que possa ser reaproveitada em N situações. O único ponto que a gente tem que ter de atenção: tomar muito cuidado quando utilizar e a forma que utilizar. Para que o generic type não acabe se tornando um N, né? Ele não acabe se tornando, vai ser um N, qualquer coisa eu posso passar. Lembrando que a gente traz o TypeScript, a gente traz tipagem de dado, a gente traz orientação a objeto, a gente traz N outras situações para que a gente tenha aquele primeiro ponto que é a tolerância à falha e para que a gente tenha reaproveitamento de código. Então, por conta disso, a gente traz essas manipulações com o TypeScript e que ele possibilita fazer isso. Né? A gente só tem que tomar cuidado na forma que a gente vai operar. Até aqui, belezinha, galera? Alguma dúvida? Algum ponto?